Em 2022, o IBGE estimou que a população de 65 anos representava 10,9% de todos os brasileiros, um total de 22,2 milhões de pessoas. É o maior número desde que o censo começou a ser realizado em 1872. E o aumento de pessoas mais velhas na população não é uma tendência brasileira, é vista no mundo inteiro, principalmente no Japão e nos países europeus. Mas, de fato, essa é uma novidade no cenário nacional que impacta diretamente em diferentes setores. Esse movimento, além de representar uma conquista pessoal para muitos, reflete também importantes transformações demográficas e sociais que o Brasil está vivendo. Hoje, o assunto vai ser direcionado para a educação no ensino superior, um dos pilares da sociedade. No ensino superior privado presencial, por exemplo, o número de matrículas de pessoas com 60 anos ou mais cresceu 22,1% entre 2013 e 2023. Saltou de 10.377 para 12.669 alunos. E na modalidade de ensino à distância, o crescimento foi ainda mais impressionante, de 5.107 para 39.448 matrículas. Isso significa um aumento de 672%, segundo dados do Mapa do Ensino Superior, da CEMESP, divulgado pela CNN Brasil. Mas o que está motivando esse aumento? Como a universidade lida com pessoas mais velhas entrando? Por que na graduação o ambiente é criado e posto apenas para os jovens? E quais são as consequências disso? Esse é o podcast versão em áudio de bate-papo do documentário Nunca é Tarde para Começar. Eu sou a Natália. E eu sou a Mafê. E hoje vamos listar, questionar e tirar dúvidas sobre o ingresso de pessoas mais velhas na universidade. Mafê, me conta, você, aluna de jornalismo na PUC-Rio, já teve aula com uma pessoa mais velha? Natália, ou Nath, né? Como você preferir. Eu já tive, sim, aula com uma pessoa mais velha. Ela provavelmente tinha uns 50 anos, mais ou menos, e eu lembro que eu estava no primeiro período. Eu tinha 17 anos e dividi a sala, assim, de igual para igual com uma pessoa que tem o dobro da sua idade, causa um estranhamento. Era diferente, assim, e é um questionamento. Por que essa pessoa está no mesmo ambiente que eu? É quase como se o pensamento fosse direto para, nossa, ela falhou na vida por estar dividindo o mesmo ambiente que eu. Mas você percebia algum tipo de tratamento diferenciado em relação a ela? Pelos professores ou até mesmo os alunos? Tinha, com certeza. Eu não sei pela parte dos professores, eu nunca percebi, até porque era pandemia, mas pelos alunos eu percebi sim. Ela não fazia parte do que a gente chama da galera. Ela era mais velha, tinha assuntos diferentes. Existia sim uma exclusão, por mais que todos nós tratávamos muito bem. E eu lembro que ela vinha para aula com um filho. Então, pra gente era muito diferente, era um pouco estranho, né? Uma pessoa trazer um filho e a gente com 17, 18 anos querendo ir pra calorada, indo pro trote, é diferente. Sendo os filhos, no caso, vocês eram os filhos. Exatamente, a gente tinha idade pra ser os filhos filho dela, exatamente. E no documentário nós conversamos com o antropólogo Bernardo Conde, exatamente sobre essa diferença de tratamento. Foi parecido com o que você disse. A universidade, a graduação, pelo menos, já está ligada ao jovem, ao recém-formado. E eu vou colocar um trecho aqui do Bernardo Conde para escutarmos. A própria imagem das pessoas mais velhas, na televisão, na internet em geral, nos filmes, é de alguém que está fora do mundo, né? Que não tem mais sexualidade, que não tem mais disponibilidade, que não tem mais força física. Então, quando você coloca essas duas figuras, o jovem, na explosão da sua juventude, entrando para uma faculdade, e do seu lado tem alguém que representa alguma coisa que está fora daquilo tudo que ele ambiciona, é claro que você vai criar um contraste. É exatamente isso que ele falou. A gente constrói essa imagem, na verdade, vendo esse documentário, consegui ter uma outra perspectiva sobre o assunto, né? A gente acredita que apenas os jovens têm o direito de começar algo novo, de começar a perseguir seus sonhos, realizar seus sonhos, mas os sonhos, querendo ou não, é algo que a gente continua tendo, né? Isso não se dissipa tão fácil. E a gente vive em uma sociedade que pensa que está velha demais para continuar um sonho, conquistar algo novo, e isso é tão errado.
E você sabe que eu vejo isso dentro da minha casa. Meu pai, Sérgio Buarque, tem 74 anos e 4 diplomas de faculdades. O que eu escuto desde criança é entender que o saber não é apenas na hora da prova, é para a vida. Estar em uma graduação é você se aprofundar naquele curso e sempre aprender cada vez mais. E quando eu vi a entrevista do seu pai, eu pensei, caramba, quanta determinação. Imagina você estudar, trabalhar, manter essa cabeça assim tão pra frente, conseguir manter conta e dar conta de filho e cachorro e de tudo, assim. Isso quebra estigmas e quebra preconceitos que existem, né? E provavelmente não é só dos jovens, né? Todo mundo, é uma sociedade inteira sendo preconceituosa em relação a isso. E vamos colocar um trecho pra gente escutar, Nath? O principal de um povo, além do saber, é a cultura. A cultura, para mim, no meu conhecimento, é a aplicação do saber. Né? Então, eu gostaria de encerrar aqui a minha fala, acentuando que pretendo fazer um novo vestibular, né? Que seria ou para História ou para Filosofia, para concretizar todo esse meu conhecimento acadêmico que eu tenho, que em síntese é o maior patrimônio que um ser humano pode ter, que é um patrimônio imaterial. Outro ponto que a gente deveria tocar é a realização de um sonho de adultos que não tiveram oportunidade de cursar o que eles sempre desejaram. Era muito normal, assim, principalmente para uma pessoa de 70, 75 anos, era muito normal ter essa pressão, tipo, nossa, eu preciso seguir essa profissão, minha família quer que eu siga essa profissão, principalmente essas profissões, né, que são um pouco mais quadradas, mas mesmo assim, querendo ou não, se hoje existe, né, essa pressão pra gente, a gente se sente pressionado, às vezes, pela parte de família, no passado, com certeza, era maior. Exatamente isso, Mafê. Muitos idosos não tiveram a chance de estudar na juventude e agora encontram na universidade uma oportunidade de crescimento pessoal. Isso me lembrou a história do César, de 75 anos. Ele não só realizou um sonho, mas ainda tem a perspectiva de, nossa, eu preciso mudar alguma parte desse sistema tão desigual e injusto. E normalmente essa garra de mudar o mundo é vista como algo mais da juventude, né? Com certeza, eu entrei na faculdade assim, sabia? Querendo mudar o mundo. Achei lindo quando ele falou isso. Eu quero que outras pessoas, outros habitantes da Terra possam usufruir melhor dessa terra. Né? Eu acredito que o direito seja, para mim, uma das ferramentas a qual eu posso fazer valer para que melhorar esse mundo, essa sociedade tão carente, tão injusta. E, Nath, eu quero falar algo que o Bernardo citou também na entrevista. Citando, né, trazendo o Bernardo de novo, o nosso antropólogo coringa, que, enfim, sempre fala com a gente. Mas a questão é de estarmos em uma era de mais liberdade. A gente tem uma geração que quer trabalhar com o que gosta, quer ser feliz no trabalho, ter um ofício prazeroso, né? É uma geração, essa geração mais velha, ela aprendeu isso com a gente. Essa geração mais velha está aprendendo isso com a gente, né? É correr risco, se encontrar e não ter medo de ousar. Prefere se arriscar e buscar uma felicidade do que viver com um aperto no peito do e se eu tivesse tentado? Eu acho que tem... A gente viveu muito uma época de uma certa ditadura da ideia do trabalho como alguma coisa que tem que dar dinheiro, que tem que sustentar, que é o papel da casa, né? E de repente a gente vive uma época de muito mais busca de autenticidade. Quem é você? O que você realmente gosta? O que você está procurando na vida? E essas pessoas que vêm de uma outra geração talvez estão tendo agora a maturidade de se abrir para essa autenticidade, para se encontrar com algo que realmente gosta. E além disso tudo que falamos, há benefícios muito concretos para a saúde mental. Aprender na terceira idade estimula o cérebro, fortalece a reserva cognitiva e pode ajudar a retardar o declínio cognitivo. Outro ponto importante é a socialização. O ambiente universitário oferece um espaço de convivência, reduz o isolamento e também contribui para o aumento da autoestima. E eu acho legal também a gente falar da troca intergeracional. As pessoas mais velhas, elas trazem essa experiência de vida, enquanto os mais jovens
eles compartilham sobre tecnologias, formas de pensar, linguagens digitais. E isso enriquece, né, esse aprendizado de ambos os lados. E mesmo quando não tem essa intenção de retornar ao mercado de trabalho, muitos idosos ou adultos, né, pessoas mais velhas, 50, 60 mais, eles saem da universidade motivados para iniciar novos projetos, empreender ou se engajar em atividades voluntárias, entrar em outras áreas da vida, né? Estimula, né? Estimula a pessoa, Estimula, exatamente. a pessoa a viver, a buscar outras coisas na vida, que é tão ampla, né? A gente estava falando, né, no início desse podcast, desse bate-papo, exatamente sobre esse preconceito de, nossa, quando aquela mulher mais velha entrou na minha sala com um filho, eu falei, meu Deus, será que ela falhou em alguma coisa? E a gente vendo tudo que o seu pai falou e o César falou, a gente vê que não é muito bem assim, né? E a psicóloga Thaisa Mariotti, ela falou um pouco sobre essa interação com a gente. Tem a questão do pertencimento, da dificuldade, às vezes, desse adulto ou idoso se sentir bem-vindo no ambiente escolar, os benefícios para a autoestima, que já falamos, e vou colocar uma parte dessa nossa conversa, né, da conversa que a gente teve com a Thaisa, falando um pouco sobre isso, né, melhor ela do que eu explicando. Pode gerar sentimentos de inadequação. Isso pode acontecer, né, a pessoa com 60 a mais, ela pode se sentir um pouco deslocada, insegura, né, diante da questão tecnológica, né, que está sendo cada vez mais utilizada na universidade. Pode haver também um sentimento de não pertencimento, né, e que isso pode gerar vergonha, pode gerar algum medo do julgamento, né, quando ele começa a se comparar com um jovem. Acho que para finalizar eu quero contar a história da Denise, de 61 anos. Ela é técnica de enfermagem e tentou estudar enfermagem no passado, na década de 80. Conseguiu uma bolsa em uma faculdade privada, mas precisou sair, porque precisava trabalhar para sustentar a sua casa. E a mãe dela era doméstica e precisou de ajuda financeira. E esse sonho, né, essa vontade de seguir o sonho, veio quando o filho dela fez vestibular para a PUC. Ela seguiu os passos do filho e agora faz ciências sociais. Também por uma questão dela querer entender o ser humano, essa parte mais de humanas, né, a questão de cuidar. E é um curso, inclusive, que tem um número maior de pessoas mais velhas. Então, ela já sentiu... Ela sentiu um pertencimento, mas também ela entendeu, às vezes, de não realmente pertencer. Às vezes, dependendo da aula que ela estivesse, ela não fazia parte de um grupo, de um certo grupo, né? Que a gente falou de toda essa questão de pertencimento. Eu acabo não me fechando para o resto das pessoas se não há um contato de conversa, se não existir aproximação, eu também não insisto, entendeu? Eu acho que é muito melhor quando a pessoa te busca do que você busca as pessoas. Porque você não sabe se as pessoas estão a fim de te conhecer. Certo? Aí, trocou palavra, eu sou totalmente aberta. Agora, não trocou também, tranquilidade. Eu acho que eu não tenho mais essa necessidade de ter que pertencer a um grupo, porque eu já pertenço a um grupo na minha vida. Eu já tenho esse pertencimento de grupo na minha vida social, nas minhas ações, nas coisas que eu faço. Mas, apesar disso tudo, assim, dela falar sobre essa questão de pertencimento, ela fala que isso não a afeta. Talvez para algumas pessoas, sim, mas no caso dela, não afeta. Ela fala até, inclusive, que esse negócio de pertencimento, de você querer fazer parte de um grupo, isso tem mais a ver com os jovens do que, inclusive, com as pessoas mais velhas. Mas isso, obviamente, não é uma regra. Existem casos e casos. E aí, diante disso tudo, eu vejo que conseguir realizar e seguir esse sonho de estar em uma universidade e conseguir se formar e, ao mesmo tempo, trabalhar e sustentar é algo magnífico. E ela sabe disso, ela sabe do potencial, deu pra ver a autoestima dela. E a Thaisa fala sobre isso, sobre essa autoestima, sobre a felicidade de estar nesse ambiente que é novo, uma novidade para todos. O lado bom, né, que tem um estímulo à flexibilidade cognitiva, né, isso assim acaba diminuindo, né, o declínio cognitivo que acaba acontecendo no envelhecimento. A convivência com os jovens também desafia as crenças, né, algumas crenças que estão cristalizadas ali nas pessoas mais velhas. Isso acaba estimulando, né, pode estimular outras maneiras de pensar. Pode ajudar também, né, a ressignificar seu lugar no mundo, né, porque ele não precisa estar naquele lugar passivo, né, onde ele vai ficar doente, onde ele só começa a reclamar. Então, ele traz novidade também
não só para a vida dele, mas como uma vida da família. Não tem como discordar. Não tem mesmo. Talvez a gente esteja sendo parcial, né? Nós duas. Mas nós que fizemos o documentário, né? Então, acho que faz sentido também. Faz sentido. Talvez, mas com certeza conseguimos aprender com esse documentário. Espero que todos tenham conseguido. Bem, infelizmente, está na hora de encerrar esse podcast. Foi muito bom conversar com vocês e com a Mafê sobre esse fenômeno de pessoas mais velhas entrando na universidade. Isso me inspirou e espero que tenha te inspirado. Lembre-se de ver o documentário completo no YouTube e saiba, nunca é tarde para começar. Obrigada, gente. Obrigada.